Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Mais um vídeo aqui nessa série de vídeo tratando-se da estrutura de Deus. Nós estamos falando da estrutura da igreja, a estrutura que Deus criou da igreja através do Espírito Santo e que foi derramado sobre a igreja, foi derramado em nossas vidas, em nossos corações e permanece conosco desde a igreja primitiva até hoje. E nós estamos tratando dessa estrutura da igreja, nós estamos ainda no primeiro dons, nós estamos tratando dos dons, os dons e os cargos que estruturam a igreja. E, então nós estamos tratando do dom da profecia, nós estamos vendo a diferença entre dons e profeta, que é uma diferença daquele profeta que Deus fala através da vida dele, é Deus falando através da vida dele, e dos dons de profecia. Quem não assistiu o vídeo anterior, vai lá e assiste, você vai ter a compreensão. Então nós vamos ver hoje, o nosso texto base está lá em 1 Coríntios capítulo 12, né, que traz ali 9 dons, mas existe mais de alguns dons que não estão incluídos ali, que depois a gente vai ver também. A gente vai falar de cada um dos dons, mas em particularmente nós estamos falando hoje do dom da profecia. E quando nós olhamos, precisamos olhar para a palavra de Deus para ver o que a palavra de Deus fala sobre profecias, né? Sobre dons. E quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, lá ainda no deserto, quando Moisés estava com o povo no deserto, e Deus estava ali também com o seu povo, e instruindo o seu povo através de Moisés, a palavra de Deus diz assim, em Números capítulo 11, a partir do verso 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou-se 70 homens dos anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Aqui é o seguinte, amados, no contexto desse verso, né, Moisés tinha achado pesado levar sozinho a carga que era o povo de Israel, quando os esposos eram sozinhos. Então Deus mandou que ele escolhesse 70 anciões, né, para que eles ajudassem a Moisés. Então aqui Moisés ajunta os anciões, né, no meio do povo, e reúne eles em roda da tenda, né, que era a tenda ali onde ficava Moisés, que era a tenda ali onde ficava a arca da aliança, né, tenda do Senhor. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais profetizou. Então, veja bem, aqui nós temos uma informação importante para compreender a questão dos dons da profecia, porque quando a gente olha para a Bíblia, essa aqui é a única referência que eu encontrei mais antiga, que trata-se de evidência de dons, já acontecendo na história do povo de Deus. E claro que a gente vê aí já profeta, né? Moisés já era profeta, mas aqui nos traz uma informação muito importante. Deus, ele tira do espírito de Moisés. Veja bem, a gente tem que compreender bem essa informação. A informação não está dizendo que Deus tirou o espírito de Moisés, o espírito que estava em Moisés, não. Deus tirou do espírito que estava em Moisés, o espírito de Moisés, certo? E colocou naqueles 70 anciãos, naqueles 70 homens, né, do espírito de Moisés. Então, uma coisa também que a gente tem que compreender, né, é que Moisés, ele é uma figura do Cristo, né? Ele veio salvar o povo de Deus ali da escravidão do Egito, assim como Jesus veio, né, Deus veio na pessoa de Jesus nos salvar da escravidão do mundo, da escravidão do pecado do mundo, e nos libertar. Então Moisés era esse libertador que é a figura do Cristo. E assim como Cristo nos deu o seu espírito, Moisés também, Deus tirou de Moisés do espírito dele e colocou naqueles 70 anciãos.
Mas veja bem, eles profetizaram quando receberam o Espírito e nunca mais profetizaram só uma vez e nunca mais profetizaram. E a Bíblia também, ela não diz aqui o que eles profetizaram, porque na verdade o que eles profetizaram não era importante, porque Deus estava falando com o seu povo diretamente através de Moisés. Então Deus falava diretamente através de Moisés, e não era importante aqueles 70 anciãos profetizar. Então por que foi que eles profetizaram? Porque ao profetizar foi confirmado que o Espírito ali de Deus que estava com Moisés também tinha sido colocado na vida deles. Foi ali a evidência, né, de que o Deus estava presente também na vida deles, porque foi um reconhecimento. Eles profetizar ali foi como um reconhecimento diante do povo, para que o povo o reconhecesse também como líderes junto a Moisés. Então o Espírito foi tirado de Moisés. Deus não deu diretamente do Espírito dele ao povo, mas foi tirado de Moisés, para que Moisés, para que a figura de Moisés continuasse como líder absoluto do povo de Deus, e aquele povo, aqueles 70 anciões também fossem reconhecidos como líderes ali, ajudando Moisés, para que não houvesse descrédito na vida daqueles 70 anciões, para que o povo também cresce que eles estavam ali para ajudar Moisés a conduzir o povo de Deus. Então a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 12 que os dons de Deus são dados para ser útil. E o dom aqui dado a esses 70 anciões, porque aqui quando nós vimos aqui que o Espírito tirado de Moisés e colocado neles são virtude, porque não foi tirado do Espírito de Moisés, foi tirado do Espírito de Moisés e posto neles. Então foi tirado virtude, poder, dons e colocado neles. Que isso nós conhecemos hoje com dom, porque dom é o que? Ele é virtude, é poder de Deus que nos são concedidos pela igreja. Então veja bem, olhando para o acontecido aqui e olhando para a igreja, olhando para a estrutura da igreja, olhando para a doutrina que Deus nos traz por meio de Paulo, que Paulo é o maior doutrinador da igreja, é ele que doutrinou, trouxe as doutrinas de Deus para a igreja. Então, quando ele está doutrinando sobre os dons, né, ele está nos revelando que esses dons distribuído pelo Espírito Santo de Deus, que a gente já viu isso no vídeo anterior. É o Espírito Santo de Deus que distribui a cada um conforme ele quer, e é para ser útil. Então a gente vemos que aqui os dons, a utilidade do dom da profecia que eles receberam, e só profetizaram uma vez, foi para revelar que eles realmente foram escolhidos de Deus, e para que houvesse credibilidade também na vida deles, ajudando Moisés a conduzir o povo de Deus. Então ali a manifestação do dom da profecia foi só uma vez, não precisava mais, porque a virtude que foi dada para eles foi de sabedoria, e para que eles tivessem capacidade. Deus os capacitou com sabedoria para estar junto com Moisés. Isso a gente vai ver em vídeos mais para frente, que Deus ele dá sabedoria a vários pessoas, artesãos, artifícios, né? Então ele dá sabedoria a várias pessoas na construção da tenda, dos vasilhames da tenda, e tudo aquilo que foi construído. Então aqui esses 70 anciões, eles recebem virtudes, e isso são dons. Eles recebem dons, né? Recebeu o dom da profecia só para que houvesse essa confirmação do Espírito, da virtude de Deus, do Espírito de Deus na vida deles também. E no verso 26 em diante diz assim:
Porém, no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então veja bem, como esses 2 eram também dos 70 escolhidos, né, para estar ajudando Moisés, mesmo eles não estando ali reunidos, ali em torno da tenda, mas eles receberam também o Espírito, porque eles eram escolhidos também para estar com Moisés, ajudando Moisés a conduzir o povo de Deus. Então eles receberam também o dom, e receberam o dom da profecia, e profetizaram também para que o povo visse e cresce, né? E isso foi informado a Moisés. E então ocorreu um dos moços e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. E Josué, filho de Nun, né, que é o Josué que depois conduziu o povo, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proibi-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Então veja bem, aqui já no Antigo Testamento a gente vê o desejo de Moisés, era que todo o povo de Deus também profetizasse, mas nem todos foram escolhidos, só foram escolhidos 70, e a revelação do dom de profecia foi só para que confirmasse ali a presença do Espírito de Deus na vida deles. Então, quando nós olhamos também para o Novo Testamento, nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 14, falando dos dons, e a gente vê que Paulo, o desejo de Paulo é que todos profetizassem. Paulo queria que todos falassem língua, mas que muito mais que profetizassem, porque o dom da profecia, ele é o dom que realmente revela a ação do Espírito de Deus, né, na vida da igreja. Ele é um dom importantíssimo para que na manifestação dos dons da profecia na pessoa, a pessoa seja revelado para a igreja que o Espírito Santo está usando essa pessoa, está falando ali, trazendo revelação à vida dessa pessoa. Mas aí a gente tem que compreender algo muito importante: Deus falando através da pessoa, ou é dom, só dom? Porque a gente vê que ali em Números, né, o capítulo 11, Moisés continua sendo o profeta que Deus fala através da vida dele. Os outros só profetizou uma vez e foi dom, foi virtude que eles receberam, e a profecia deles nem foi levada em conta. Por quê? Porque era só para que o povo cresça, que o Espírito de Deus estava também na vida deles. Então, mas Deus não tinha necessidade ali naquele momento de que houvesse revelação de dons, de profecia, porque ele falava diretamente através de Moisés. Então tudo que ele queria falar, ele falava através de Moisés, porque Deus estava ali usando Moisés para falar através do povo. Deus desceu dos céus e estava ali com o seu povo. Olhando para o nosso momento hoje, que nós vivemos, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida da igreja e permanece na igreja até hoje. O Espírito Santo é Deus falando através da vida da igreja. Mas ele fala com toda a igreja? Não, ele não fala com toda a igreja. Da mesma forma, é dado para o que for último e útil para a igreja. Então veja bem, muitas vezes o profeta vem e recebe um dom e diz: Deus mandou te falar isso, isso e isso. Deus mandou te falar que você vai casar. Deus mandou te falar que você vai ficar rico. Deus mandou te falar que está dando a chave do carro. Deus mandou te falar que está dando a chave do apartamento. Não é Deus falando, isso
nós temos que compreender, não é Deus falando, é dons que a pessoa recebe. Nós temos que ter a compreensão do que é profeta, que Deus fala através dele, e o que é revelação por meio de virtude, de dons, são os dons da igreja. Os dons pertencem à igreja, foi dado à igreja, e o Espírito Santo distribui conforme ele quer, conforme a necessidade. E os dons, ele é conhecimento, a dom de revelação é conhecimento que a pessoa tem através do relacionamento com Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, lá em João capítulo 17, né, ele pede a Deus para que nós, somos a sua igreja, né, sejamos nele como ele é no Pai. E em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus diz que quem está no Senhor é o mesmo Espírito nele, o mesmo Espírito nele. E aí o cumprimento da oração de Jesus Cristo, que ele orou ao Pai para que nós fôssemos nele como ele é no Pai. Então o Espírito Santo de Deus veio, que é o Espírito também do Cristo, o Espírito do Pai e o Espírito do Cristo também. Ele veio e se fez um com o nosso espírito. Nós temos que entender que isso é espiritual. Ele se fez um com o nosso espírito. Então nós não temos dois espíritos, nós temos um espírito que é um com o Espírito Santo, nos fazendo um com Cristo, que é um com o Pai. Então em Cristo Jesus nós temos acesso ao céu e temos acesso à informação. Então o espírito do homem, ele recebe essa informação de que Deus está abençoando alguém, Deus está dando bênção para alguém, Deus, ou vai acontecer isso na vida de alguém, vai acontecer, ou alguém pode acontecer alguma coisa ruim na vida de uma pessoa, pode acontecer alguma coisa boa. Então a pessoa tem esse conhecimento, porque a revelação, o dom da profecia, a revelação é conhecimento que a pessoa tem das coisas que vai acontecer. Então a pessoa pega aquele conhecimento que ele tem dado pelo Espírito, e aí a gente já disse no vídeo anterior, a gente tem que reafirmar aqui para que você tenha esse entendimento, porque a palavra de Deus diz ali em 1 Coríntios, capítulo, ali no capítulo 14, né, que o profeta, ele tem poder, né, domínio sobre o espírito do profeta. Então jamais um ser humano pode ter domínio, autoridade sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e quando é ele falando, se ele está falando através de uma pessoa, é ele falando e pronto, e acabou. O que ele fala se cumpre. Então a revelação, o dom é diferente, é o próprio Espírito do homem, pelo conhecimento que ele conseguiu ali através do Espírito Santo de Deus, né? Que tudo é o Espírito Santo de Deus que dá, o dom foi o Espírito Santo de Deus que deu, mas ele recebe conhecimento ali como dons, o dom do conhecimento, da revelação. Então ele tem determinada revelação de certas coisas, e aí que o profeta tem que ter o cuidado na revelação desse dom, desse conhecimento, para que ele não traga descrédito na vida da igreja, mas sim que seja útil, que essa revelação seja útil para a igreja. E aí a pessoa recebe uma revelação, e aí ela vai e traz aquela revelação na vida da pessoa, e acontece, porque foi conhecimento que ele recebeu de Deus, e no acontecer, a revelação que o profeta trouxe traz credibilidade para o profeta e para a igreja, porque o dom é da igreja, a obra é da igreja. Então traz ali motivação, traz fé, né? Traz confiança, é uma série de coisas. Mas quando essa pessoa no seu espírito, porque ele tem domínio sobre o espírito do profeta, essa pessoa no seu espírito, no seu conhecimento da alma, porque o espírito tem o conhecimento de Deus e a alma tem o conhecimento das coisas, visual, ele recebe a revelação e às vezes não está bem inteirado da revelação, ele larga aquela revelação sem conhecimento, sem sabedoria, e aí nós temos de partir para um ponto também do dom da sabedoria, porque nós precisamos da sabedoria
para ter sabedoria para ministrar na vida da pessoa a revelação, o dom. Então essa pessoa vai sem nenhuma sabedoria e larga uma profetada na vida da pessoa, mesmo que ele tenha o dom, mas ele não teve a sabedoria e aquilo não aconteceu conforme ele revelou. E aí acontece descrédito, a pessoa fica com raiva. Um dia eu estava evangelizando na avenida e um homem já tinha várias vezes eu dado folheto para ele, esse tipo de coisa. E ele me perguntou onde era a minha igreja, que ia fazer uma visita numa igreja, mas ele me disse: a sua igreja é a igreja onde tem profeta, que profetiza? Eu falei: minha igreja é renovada, nós somos pentecostais. Aí ele disse: não, então eu não vou não. E aí ele foi me contar a história, que uma profetisa uma vez contou, fez uma revelação na vida dele, profetizou que Deus tinha falado que ia acontecer isso na vida dele e não aconteceu nada. Então isso traz descrédito e isso enfraquece a igreja, enfraquece a fé. Então o profeta tem que ter muito cuidado, porque não é Deus falando, é ele falando. E às vezes a pessoa recebe a revelação e ele vê uma pessoa que ele já conhece o problema da pessoa, e ele às vezes quer entender que é para aquela pessoa aquela revelação, e ele larga a revelação errada, dá uma profetada também na vida daquela pessoa e não acontece nada na vida da pessoa. E aí a pessoa vem desacreditar da palavra de Deus. Então nós temos de ter o cuidado de olhar para a Bíblia e ver o que é profeta, que Deus falando através do profeta. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vemos que os profetas ali, como Isaías, Jeremias e todos os outros profetas ali do Antigo Testamento, era Deus falando através da boca deles, usando a boca deles para falar, era profeta a boca de Deus. E a gente vê ali também já no Novo Testamento, né, profeta ali usando, Deus usando profeta, o Espírito Santo Deus usando profeta para enviar Paulo e Saulo para sair para o mundo gentil para pregar a palavra de Deus, fazer a obra que Deus deu a Paulo a ser feita, né? Então isso é Deus falando diretamente através da vida da pessoa. E quando nós olhamos para o Jeremias, a gente vê, Jeremias teve uma dificuldade muito grande com os profetas do povo, que eram os profetas. Não é que eles não fossem profetas, existia escola naquele tempo, ali as escolas sacerdotais, a escola ali dos doutores da lei, dos mestres da lei, e que também tinha profetas ali no meio. Então eles tinham profeta, mas não era o profeta que Deus falava através dele quando precisava trazer o povo à conversão. Uma coisa que a gente tem que estar sempre em mente: quando Deus está falando, usa um profeta para falar diretamente, normalmente é porque o povo precisa de mudança. Se olhar para a Bíblia, você vai ver que em nenhum momento Deus usou o profeta se o povo não precisasse de conversão, não precisasse de mudança de vida. Então esse profeta, a boca de Deus, é aquele que é usado para a pregação da palavra de Deus e para que o povo se converta do mal, converta do pecado e volte para Deus. E esse era um dos principais objetivos dos profetas. E também trazer a revelação, né, das coisas futuras que ia acontecer, principalmente o dia do Senhor e as coisas do final dos tempos, que abrange toda a humanidade. Mas a princípio os profetas eram levantados para a nação de Israel, o povo de Israel, o povo de Deus. A gente vê ali que Jonas foi mandado a pregar em Nínive, mas é uma exceção, porque a maioria de todos os profetas foi levantado para pregar para o povo de Deus que se afastaram de Deus, pecaram, transgrediram contra Deus. Então Deus levanta profeta para dizer a eles, se eles não voltar para Deus, eles seriam levados ao cativeiro, e ia acontecer isso. É o que acontece no tempo de Jeremias. Deus levanta Jeremias para pregar ao povo de Deus que ele seria levado ao cativeiro. Não é que eles não iam ser levados ao cativeiro,
que eles seriam levados para o cativeiro por causa do pecado e da transgressão deles, mas que no cativeiro eles precisavam se converterem para voltar novamente, aí 70 anos depois, para a sua própria terra, que foi o que aconteceu. Então, quando Deus está falando, as coisas que Deus profetiza acontecem. E Jeremias teve grande problema em relação aos profetas do povo, aos profetas dos tempos, como hoje também nós temos grande problema com os profetas do povo, que estão aí profetizando benção, profetizando que está tudo bem, e dizendo que é Deus mandando. Não, eles têm dons, revelação, que muitas vezes eles usam de forma correta e outras vezes eles usam de forma incorreta, e está profetada na vida do povo, e enfraquece a fé do povo, enfraquece a fé na palavra de Deus, na obra de Deus, enfraquece a fé na estrutura de Deus deu à igreja, que esse dom faz parte dessa estrutura também que Deus deu à igreja, e faz um mal danado para a igreja. Então veja bem lá em Jeremias capítulo 27, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz assim: também falei ao sacerdote, Deus que mandando Jeremias falar através do sacerdote, o sacerdote, também falei ao sacerdote e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvido às palavras dos vossos profetas, isso é, os profetas do templo, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão de Babilônia, porque vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvido, servi ao rei de Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade em desolação. Então veja bem, amados, Jeremias, ele está trazendo aqui uma palavra de Deus, ele é boca de Deus, para o povo não crer nos profetas do templo ali, que profetizavam que os que foram para o cativeiro voltariam, os utensílios também que foi levado para o templo através de Nabucodonosor voltaria, mas Jeremias está vindo e dizendo que não. Existe uma tendência, e muitas pessoas que às vezes até têm o dom de profecia, mas como ele é considerado profeta, mesmo que Deus não deu nenhuma revelação para eles, há uma tendência de trazer uma profecia de motivação. Às vezes a pessoa sabe que fulano ou ciclano está passando por um momento difícil, ou está querendo casar e as coisas não estão dando certo, e aí ou está fazendo um negócio e as coisas não estão dando certo, então ele vem e profetiza para motivar a vida daquela pessoa. A igreja está meio fria, ele vem, traz uma profecia para motivar a vida da igreja. E aí alguém vai dizer: mas pastor, se é para fazer o bem, está bem. A mentira não faz o bem, a mentira só faz o mal, porque essa profecia não acontece, e aí traz descrédito, e Deus ele abomina a mentira. Então a mentira ela não pode, não deve ser ministrada em nenhuma forma. A mentira não deve estar na vida do profeta, porque quando o profeta fala alguma coisa que Deus mandou, ele está mentindo. E quando ele fala alguma coisa que não foi revelada também, ele está mentindo, porque ele não recebeu o dom, ele não recebeu a informação de Deus para profetizar aquilo, para dizer aquilo, para trazer aquela revelação à igreja. Então ele está também mentindo. E nós temos que ter muito cuidado para não falar no nome da igreja, que está falando no nome da igreja, falar mentira no nome da igreja, porque a pessoa depois vai dar conta disso. Tudo que nós falarmos, nós vamos dar conta disso no dia que o Senhor pedir conta a nós. Então tudo a pessoa vai dar conta. Então ali no tempo de Jeremias já existiam esses profetas pregando para motivar o povo, para que fortalecer o povo, para ver se o povo, pela fé do povo, o povo não houvesse todo aquele cativeiro que estava acontecendo naquele tempo, com o povo de Judá. Então lá em Jeremias 28:1, a palavra de Deus diz assim: e sucedeu no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, no ano 4, no mês 5, que Ananias, filho de Azul, o profeta que era de Gibeon,
me falou na casa do Senhor, na presença do sacerdote e de todo o povo, dizendo, olha bem, ele falou na presença, ele falou ali na presença de Jeremias, né, na presença do Senhor, né, e na presença de todos, né, e assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo, eu quebrei o jugo do rei de Babilônia, depois de passados 2 anos completos, eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que deste lugar tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os à Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos do cativeiro de Judá que entraram em Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Veja bem, esse profeta aqui, Ananias, ele está profetizando no nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Deus, que assim disse o Senhor. Então Jeremias, ele estava ouvindo aquilo, ele estava ali, mas o profeta, a boca de Deus, não era Ananias, era Jeremias. Então o próprio Jeremias, a gente tem que ter um discernimento. Quando alguém está profetizando, a gente jamais pode dizer que não é Deus falando, porque a gente não conhece, a não ser que Deus fala com a gente e manda a gente falar que não é Deus falando. Então Jeremias, sendo um profeta da boca de Deus, mesmo assim, veja, também nós temos que ser humildes, na humildade de Isaías, né? Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença do sacerdote e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta, amém, amém, ele está falando o nome do Senhor, amém. Assim faça o Senhor conforme o Senhor as tuas palavras que profetizastes, e torne ele a trazer os utensílios à casa do Senhor, e todos os cativeiros, todos do cativeiro de Babilônia, a este lugar. Então veja bem, quando alguém profetiza uma coisa que é de bem, a gente tem que dizer amém, porque a gente não sabe, se Deus não revelar aquilo que a pessoa é um falso profeta, a gente diz amém, porque como Jeremias diz aqui, Jeremias diz amém, tudo bem, mas é necessário alertar. Então a gente vê que depois Jeremias alerta, e no verso 28, 10 diz assim, então Ananias o profeta tomou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou, e falou Ananias na presença de todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, assim passados 2 anos completos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei de Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias o profeta seguiu o seu caminho. Então veja bem, o profeta aqui estava profetizando como se fosse realmente Deus falando, né? O profeta Ananias, e Deus tinha mandado Jeremias colocar um jugo no pescoço dele, né? Uma cangaia, não sei se todo mundo conhece isso, né? Mas era um jugo prendendo o pescoço dele, ali representando Judá, e a nação de Judá. Então ele veio, aquele profeta veio, tirou o jugo, quebrou, né? Ele fazendo como se fosse realmente Deus falando, quer dizer, ele sabia que Deus não estava falando com ele, mas certamente a intenção dele era motivar, não sei, a Bíblia não fala, mas como muitos profetas hoje que traz profecia de motivação, que engano não deve acontecer. E aí no verso 28, né, 12, diz assim, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias. Veja bem, Jeremias tinha saído e ido embora. O que Jeremias disse? Bom, Deus já usou aqui o profeta Ananias para falar da vitória, e Jeremias só vinha falando o cativeiro, só pregando o cativeiro. Então tudo bem, vai acontecer, amém, glória a Deus, eu vou embora. Pegou, como se disse aí o ditado popular, tirou o seu time de campo, foi embora. E aí o Senhor vem e fala a Jeremias, mas veio a palavra do Senhor a Jeremias depois que Ananias, o profeta, quebrou o jugo de sobre o pescoço de Jeremias, o profeta, dizendo, vai e fala a Ananias, dizendo, assim diz o Senhor,
jugo de madeiras quebraste, mas em vez deles farás jugo de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de toda essa nação. Qual essa nação? Nação de Judá, para servir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e servi-lo-ão e até os animais do campo lhe dei. E no verso capítulo 28, 15: E disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizeste que este povo confiastes em mentira. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Então veja bem, o profeta Ananias veio, fez toda uma festa, fez toda uma publicidade, chamou a atenção de todos no tempo para ele, e profetizou no nome de Deus. Como se diz, ele fez ali uma farra, uma festa, para chamar a atenção para ele, tirou o jugo do pescoço de Jeremias, que Deus tinha mandado Jeremias colocar, representando o povo de Israel, e quebrou e disse que assim o jugo da Nabucodonosor tinha sido quebrado. Mas ele estava mentindo. Então Deus veio e fala através de Jeremias, traz Jeremias de volta para o tempo, e fala que foi mentira, que Deus não mandou falar, e que o profeta, que jugo de ferro agora seria colocado sobre Judá, e que o profeta morreria. Então tudo isso aconteceu porque é Deus falando. Que Deus fala, acontece. Então é melhor profetizar o que Deus manda falar do que profetizar mentiras para motivar. A mentira, ela é abominável diante de Deus, e a mentira, ela não vai longe, e ela é descoberta, e isso traz descrédito à vida da igreja em todo, porque a igreja ali, aquele ministério onde tem ali o irmão ou o pastor que profetiza, se ele dá uma profetada e aí aquilo não acontece, e o descrédito vem sobre todo aquele ministério, sobre aquela igreja. Muitos abandonam a igreja porque a profecia não aconteceu. Então isso acontece muito nos nossos dias de hoje. É comum a gente ver nas igrejas. Eu já vi isso, gente. Aí na minha caminhada de obreiro, de diácono, de evangelista e agora pastor, então eu já vi muito essas coisas acontecer dentro de igrejas. O pastor, eu não vou dizer que às vezes ele não tem o dom da profecia, mas entra uma pessoa nova, às vezes uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem aparente, às vezes uma pessoa que a pessoa conhece, que é um homem de negócio, uma pessoa de negócio. Ele vem e profetiza na vida daquela pessoa sucesso, profetiza na vida daquela pessoa que o negócio que ele está fazendo vai acontecer. Ora, é muito simples, porque um empresário que faz negócio, sempre ele tem algum negócio em andamento, e aí ele diz: olha, para mim. Ele vai lá, corre e faz o negócio. E às vezes o negócio está certo porque já estava previsto para acontecer, e ele diz: olha, o profeta deu certo. Mas às vezes não era, às vezes era só uma profetada, e de repente aquilo não dá certo, e aí causa escândalo na vida do profeta e na vida da igreja. Então há uma necessidade de ter muito cuidado com os dons, e compreender que dom não é Deus falando. Dom é revelação, é virtude, é poder dado à igreja, que o Espírito Santo distribui. Ele não está falando através da pessoa, o Espírito Santo não está falando através da pessoa. Ele deu o dom da profecia, deu conhecimento, revelação do que vai acontecer ali, e
trazer a revelação a público, à igreja ou não, é decisão do profeta, porque o profeta tem poder sobre o espírito do profeta. Então, o profeta vai analisar, se ele não compreendeu bem a revelação, ele não deve, de maneira nenhuma, trazer aquela revelação, porque ele, trazendo a revelação incompleta, ele pode causar um dano na vida de alguém. Ele pode profetizar que alguém vai casar e alguém já é casado. Ele pode profetizar que o relacionamento de uma pessoa vai dar certo e pode acontecer a separação. Ele pode profetizar aí que vai vir uma bênção sobre a vida da pessoa e a pessoa às vezes passar por dificuldade. Então é preciso, a primeira coisa, observar se a revelação que a pessoa recebeu, se realmente há um domínio, se a pessoa tem um domínio, o profeta está realmente no domínio daquela revelação para poder passar a revelação à igreja, passar a revelação para frente para a pessoa, e ter muito cuidado para não desviar a revelação do seu propósito e objetivo, porque muitas vezes a revelação é para uma pessoa, a pessoa desvia para outra pessoa, ou às vezes é uma revelação para a igreja, diferente, a pessoa direciona para uma única pessoa aquela revelação. Eu vi um pregador de fora chegar na igreja onde eu congregava na época, e ele chegou e disse ali que 10 pessoas ia receber uma benção, 10 pessoas iam receber uma benção, e uma benção grande, e então que cada um viesse e fizesse um propósito de tanto em dinheiro para ele, para abençoar a vida dele, e essas 10 pessoas estariam recebendo uma benção formidável. E aí mandou começar a vir e apareceu 12. E apareceu 12 pessoas. E ele deu graças a Deus que apareceu 12 pessoas. Ora, se a revelação é 10, seria 10. Se aparecer os outros 2, ele tinha de saber qual é que era. Dizer, você não está na revelação não. Você vai sentar, guarda lá, ora a Deus que a revelação essa revelação não é para vocês não. Não, ele pegou o dinheiro de todo mundo e a revelação ficou para 12. Sendo que ele estava dizendo que a revelação é para 10. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus não faz acepção de pessoa. Esse negócio de dizer assim, olha, vem aqui para frente porque Deus está mandando te dar isso e isso, está fazendo acepção de pessoa. Deus está revelando que a pessoa vai receber isso, ou Deus está dando isso à pessoa, para as pessoas que estão aqui, mas ter a sabedoria de não fazer acepção de pessoas, porque muitas pessoas que estão ainda imaturos na fé, ele vai ficar pensando, mas Deus não gosta de mim, Deus só gosta desses aí. Às vezes tem as pessoas mais ricas na igreja e só essas pessoas recebem profecia, a profecia só vem para essas pessoas. E aí, e as outras pessoas, Deus faz essa opção de pessoa. Jesus não veio, chamou para ele os pobres. Ele não disse que do reino dos pobres são o reino dos céus. Então, Deus não gosta dos pobres, é só os ricos que Deus gosta. Então nós temos de olhar, está no tempo da igreja começar a mudar o entendimento e a forma dos dons, ter sabedoria para poder trabalhar com dons. E outra coisa que nós temos de observar dentro desse conhecimento dos dons é a questão por exemplo, das promessas, né? A revelação, ela vem com uma promessa na vida de alguém, na vida de uma pessoa, né? Uma promessa que Deus, ele está revelando, está dando para a igreja, né? É uma promessa. Mas se nós prestarmos atenção na Bíblia, todas as vezes que vem uma promessa, uma revelação de promessa, uma profecia de promessa, sempre há um condicional. Sempre há uma condição para a pessoa receber a sua bênção, a sua promessa. A Bíblia é cheia de condição, cheia de condicional. Então, quando nós olhamos, por exemplo,
um texto que é muito usado, está lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 14, né? Onde Deus traz ali uma revelação, né? Que se meu povo, que chama por meu nome, né? Se buscar Ele, né? Ali de todo o coração e se arrepender do pecado, então eu virei e sararei a sua terra. Mas veja bem, há uma condição para Deus sarar a terra. Esse é um versículo que está sendo usado muito nesses tempos. Eu tenho uma mensagem aí no YouTube falando sobre isso. Quem não assistiu vai lá e assiste. Mas há uma condição. E para a salvação também, há condição. Para tudo na Bíblia há uma condição. Não adianta a pessoa dizer que é profeta se ele não prega a palavra de Deus, o juiz de Deus. Deus me chamou e me fez a boca dele, a luz dele. Isso está revelado na Bíblia também, porque o profeta é a luz de Deus. Nós, igreja, somos luz de Deus. Então, o Senhor me fez a boca dele e me mandou pregar a sua palavra e seu juízo. Eu já mencionei isso em vídeos anteriores. Quem não assistiu e assistir ainda vai ver. Eu não vou alongar muito aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas Deus me mandou pregar a palavra dele e o juízo dele, e me mandou pregar dizendo a todas as pessoas que o mal será castigado aonde ele reside, que é na vida da pessoa que está cometendo mal, na vida do ímpio. E por que Deus mandou pregar isso? Para que haja libertação, a pessoa se liberte e se converta a Jesus Cristo e seja salvo. Porque para tudo há condição, a salvação há condição para ser salvo. Então vamos para a palavra de Deus. Rapidinho aqui, para não. O tempo já está bem adiantado, né? O vídeo já está ficando meio grande. Mateus 24, 13. O Evangelho de Jesus Cristo diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. É Jesus Cristo dizendo: o que perseverar até o fim será salvo. É condição. O pessoal vai ser salvo sem perseverar? Não vai ser salvo sem perseverar. Então, se eu for pregar, se eu sou um profeta de Deus, como eu sou, ele fez um profeta dele, eu tenho que pregar a perseverança. Se eu não pregar a perseverança até o fim, eu não estou pregando a palavra de Deus. Eu estou deixando de ser profeta. E Deus me mandou pregar a palavra dele, eu preciso pregar. E esse é o profeta, a boca de Deus, que prega a palavra de Deus. Os profetas de dons, eles trazem revelação. Mas a boca de Deus, o profeta, a boca de Deus, que Deus levanta, como ele me levantou para pregar a palavra dele e o juiz dele para a sua vida, para que haja arrependimento na sua vida, haja perseverança e você seja salvo. Marcos 13, 13. E sereis falando de nós, que fazemos a obra de Deus, né? E sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Veja bem, mais bem esclarecido ainda aqui, que a só vai perseverar, né? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja bem, aqui já vem também a revelação do juízo, né? Então a condição para ser salvo aqui é crer. Então não adianta eu pregar para a igreja que está tudo bem, eu sair para o mundo pregando que está tudo bem. Não, gente, está tudo bem. Deus ama. Hoje é uma pregação do amor de Deus, como se Deus tivesse um amor doentio pelo ser humano. E aí baseia lá em João 3,16, eu já tenho falado muito disso, onde diz que Deus amou. Lá Deus amou, Ele já amou, já aconteceu na obra redentora de Jesus Cristo. Isso aconteceu, Deus amou. Agora, para ser amado de Deus agora, é preciso amar a Deus guardando a sua palavra. João capítulo 14 e João capítulo 15. Quem for prestar atenção e ler ali João capítulo 14 e 15, ele vai ver que há uma condição para ser amado por Deus. Então Deus amou, Ele amou. Jesus Cristo abriu os braços na cruz e chamou a todos. Então Ele amou. Aconteceu a obra redentora de Jesus Cristo. A prova incontestável que Deus amou o mundo. Mas Ele amou, aconteceu, isso passou, é passado. Agora
preciso amar a Jesus Cristo, guardando a sua palavra, para ser amado de Deus. João 14, 23. Então, essa é a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo dizendo. Então, precisa crer. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é condição para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Não tem como. Esse se é condicional. Então a Bíblia está cheia de condicional. Ou você faz isso e é salvo, ou você não faz e não é salvo, né? Atos 20, 20, né? O sol se converterá em trevas. Está falando aqui do derramamento do Espírito Santo, né? Da profecia do derramamento do Espírito Santo lá do Antigo Testamento, e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, né? Então no verso 21 diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas uma condição: invocar o nome do Senhor. Muita gente pensa que não precisa orar. Invocar é orar. Precisamos orar. Orar é uma condição, que orar é falar com Deus, é ter um relacionamento com Deus. Então é mais um condicional para ser salvo. Atos 16, 31. E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Paulo está dizendo aqui no tempo que ele foi preso, né? E estava ali preso, e Deus veio e sacudiu a prisão onde Paulo estava com um terremoto, e Paulo foi liberto. Então o carcereiro quis se suicidar, porque ele sabia que a condenação de Roma era para ele, ia ser severa, a pena que Roma ia dar para ele. Mas Paulo imediatamente diz: não, estamos todos nós aqui. Então ele procura: quem que eu faço para ser salvo? Crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, mais uma vez, o crer. Sem crer não tem como ser salvo. Romanos 10, 9. Para Deus diz assim: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então veja bem, é mais um condicional. Crer, né? Se sua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e teu coração crer, então é a confissão a Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, é condição para ser salvo. E em 1 Coríntios 13, 15 diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então é aqueles que não faz a obra de Deus, não trabalha, a obra dele é de palha, ele queima, mas pela fé que ele creu em Jesus Cristo, e entregou a vida a Jesus Cristo, é salvo como pelo fogo, né? Então a gente vê que há vários condicional na Bíblia. A salvação tem vários condicional, para ser amado do Pai tem condicional, e nós, como profeta, a pessoa que é profeta de Deus, que eu levantou como profeta, tem que compreender a palavra de Deus de um todo, e todos esses condicional que há, para que a sua obra seja útil, para que a sua obra não venha queimar como fogo, e mesmo que ele seja salvo, mas a sua obra vai queimar, porque ele não fez a obra como devia. Então o profeta, tanto o profeta boca de Deus, ele só pode falar o que Deus mandou ele falar, e ele não pode falar mais do que Deus mandou falar, porque senão ele está falando mentira, e Deus abomina a mentira. E se ele falar o que não vai acontecer, vai trazer descrédito para a igreja. Isso é um mal que ele está causando à igreja. E assim como o profeta que tem dom, porque o dom é revelação, é conhecimento que Deus está dando a ele, e ao ter os dons revelados, ali a revelação de Deus para o que vai acontecer com a vida de uma pessoa ou para a igreja e um todo, o profeta tem que ter a consciência que sempre há um condicional para aquilo acontecer. Às vezes Deus manda dizer que está abençoando a igreja ou abençoando alguém, mas sempre há um condicional. Olha, irmão, Deus está trazendo uma revelação, né? Me deu uma revelação que vai abençoar a igreja, mas toda a revelação de Deus Ele traz para que haja mudança de vida na vida da pessoa, porque se não precisar ter mudança para receber ali a revelação de Deus, não precisava ter profeta para revelar.
Porque de todo jeito a pessoa ia receber mesmo, para que se revelar? Porque é Deus que acrescenta tudo que nós precisamos na nossa vida. Então Deus está abençoando com alguma coisa, Ele está acrescentando aquilo na nossa vida. Se houve uma profecia, porque há necessidade de mudança de vida. Então, quando o profeta só prega coisa boa, só coisa boa, e não traz uma palavra para mudança, para salvação da pessoa, uma mudança para conversão da pessoa de fato, para que a pessoa seja convertida de fato, porque a pessoa convertida de fato a Jesus Cristo é aquela que morreu para o pecado com Jesus Cristo, e o corpo do pecado foi desfeito na vida dele, então ele ressuscita com Cristo para a vida com Deus. Isso é espiritual, já mencionei isso várias vezes. Então essa é a pessoa que ele não peca mais, ele não busca mais pecar, porque não tem mais o desejo, o sentimento de pecado. Se caso ele pecar, é porque ele não sabia que era pecado, mas assim que ele souber, ele se arrepende e é perdoado por Deus. Agora, aquela pessoa que sabe que está no pecado e continua sem arrependimento, continua vivendo no pecado, é porque ainda não nasceu, não houve a conversão verdadeira em Cristo Jesus, e precisa disso acontecer. E muitas vezes a pessoa está trazendo uma profecia que é para que a pessoa, Deus dá uma revelação, para que haja mudança na vida da pessoa. Mas vem o profeta e joga a pessoa lá em cima, que Deus está te abençoando, Deus te ama, Deus te amando, Deus te abençoando, te abençoando, te abençoando, e coloca a pessoa lá em cima e a pessoa sai num salto alto, e às vezes começa até a achar que é melhor do que os outros irmãos, e nós sabemos que dentro da igreja nós somos membros do mesmo corpo, e nenhum membro é mais do que o outro, e nós temos a mesma importância para Deus, ninguém tem mais importância um do que o outro, nós somos de igual importância para Deus, seja o menor na obra de Deus como o maior, mas temos a mesma importância, o mesmo valor para Deus. Mas a pessoa vai e traz uma revelação mal dada à vida de uma pessoa, e aquela pessoa sobe no salto e começa a querer ser mais do que os irmãos, começa a querer ser mais na vida social onde ele vive com as outras pessoas, começa a ter problema de mau relacionamento, desvia da igreja, vai para o mundo, culpa de uma profetada na vida dela, pelo profeta que não teve sabedoria para dar a revelação, que às vezes mesmo Deus mandando, ele não teve a sabedoria para dar essa profecia na vida da pessoa, essa revelação, e essa pessoa é desviada por culpa de uma profetada, por culpa de um mau profeta, ou até mesmo de um falso profeta. Isso tem que mudar na vida da igreja, tem que mudar na sua vida, porque você foi chamado para que os dons que o Deus te deu no meio da igreja seja útil para a igreja, e não para que a igreja seja malfamada, para que haja dispersão no povo na igreja. Você foi chamado para ser bênção, para ser uma bênção de Deus no meio da igreja e no meio desse mundo conturbado que nós vemos hoje. Você não foi chamado para trazer maldição sobre a vida da pessoa, para trazer descrença, falta de fé, para desmotivar a fé na vida da pessoa. Você foi levantado, você foi trazido para a igreja para ser bênção na vida da pessoa, e para que você tenha os dons de Deus na sua vida, e ele seja útil para a igreja, útil para as pessoas. Encerro aqui, que a paz e a graça de Jesus Cristo seja com todos vocês, e te abençoe com entendimento, discernimento, para que você seja essa pessoa abençoada por Deus, e que seja bênção para a vida de todos. Que Deus te abençoe.